A paz do nosso Salvador Yahshua, é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, quando nós olhamos para Lucas capítulo 15, nós já vimos, e ouvimos muitas pregações dentro de Lucas capítulo 15 que fala concernente ao filho pródigo. E você, eu, todo mundo já ouviu, tantos pastores, bispo, apóstolo, reverendo, padre, cardeal, papa, você já viu todo esse povo ministrar Lucas capítulo 15, falando concernente a parábola do filho pródigo. E todos eles, sem exceção, afirma categoricamente que o filho mais velho que fica são os que estão dentro da denominação. O filho mais novo, ele diz que são os que se afastaram da denominação. Muitos afirmam categoricamente que o filho mais novo são os que se desviaram da fé, os que se afastaram da denominação, os que não tem mais um pastor, um padre, um líder. E diz que o filho mais velho são aqueles que pertencem a uma placa, a uma denominação, que tem um pastor, um padre, um bispo. Esse, ele diz que são o filho mais velho, os que estão dentro do aprisco. Mas, se você ler Lucas capítulo 15, se você não tiver conhecimento sobre as duas casas de Israel, se você não tiver conhecimento sobre as duas casas de Israel, você vai realmente falar tudo isso aqui que eu falei, de padre, pastor, bispo, missionário, todos eles falam a mesma coisa. Agora, se você tiver um conhecimento sobre as duas casas de Israel, logo nos primeiros versos, logo você vai compreender que ali não está falando nada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entre o filho mais velho que fica, seus que estão dentro de uma denominação, e o filho mais novo é os que se afastou da fé, os que se afastou de uma denominação, os que não tem um pastor. Não tem nada a ver, meus irmãos. O que eu estou falando para vocês aqui é estudo. Sem precisar de Joséfo, sem precisar de livros. Somente as escrituras. Entendeu? Somente as escrituras. Ali, o filho mais velho que fica representa os judeus que não perderam a identidade, apesar deles irem para a Babilônia passar 70 anos. Eles voltaram, e muitos ainda foram espalhados pela Europa, pelo mundo, mas voltaram. Esses judeus da tribo de Judá, com Benjamim unificado, não perderam a sua identidade. Eles não perderam a sua identidade, ele continuou guardando as festas. Eles continuaram guardando as festas, eles continuaram guardando o Shabat, eles continuaram preservando e ocultando o nome do Criador. Entendeu? O filho mais velho que fica é os judeus. Ou os Yaldim. Entendeu? O filho mais velho que fica é esses que conhece o nome, mas não diz, não fala para as nações, conhece o nome do Criador perfeito, mas não fala. São esses. E o filho mais novo que vai para as nações, que ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm em abundância de pão? Isso representa o quê? Que os judeus são próximos, são ricos, são
próspero, extraordinariamente próspero. E esse filho que vai para as nações representa quem? As 10 tribos, que se espalhou entre as nações, e o próprio Criador vai tirar ele do meio das nações. Entendeu? O filho mais novo que gasta tudo, que perde a sua identidade, você entendeu? É as 10 tribos que se esqueceu. O profeta Jeremias diz que eles se esqueceram do nome do Criador. Essa moto aí. Se esqueceram do nome do Criador. Jeremias diz que eles se esqueceram. E quando fala lá se esqueceram, é a casa de Israel. Se esqueceram do nome do Criador. Por isso que Isaías diz o quê? Isaías diz: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia, eles saberão o meu nome. E é verdade. As 10 tribos estão sendo restaurada. Espiritualmente, ela já foi restaurada. Efésios capítulo 2, ela já foi restaurada quando o Machia foi para o Calvário. Mas muito que faz parte das 10 tribos está espalhado pelas nações e não vai voltar. Ela só vai ser restaurada fisicamente no milênio. No milênio. No milênio ela será restaurada, no milênio. Fora disso, não. Fora disso não vai ser. Dá um exemplo. Dan, lá em Gênesis 49, Jacó disse que Dan seria juiz entre uma das tribos de Israel. Não é isso? Juiz. Sansão era da tribo de Dan. Julgou Israel e era juiz, correto? Na época do Machia, quem julgou o Machia? Foi o Sinédrio, composta de fariseus, judeus fariseus, tanto de Judá como de Benjamim. Paulo era de Benjamim. Tá vendo? Tá vendo, irmão, que coisa maravilhosa? Então, a parábola do filho pródigo, pode meditar lá. Eu estou dando só uma pinceladinha para o vídeo não ficar comprido. Outra hora eu vou fazer um vídeo mais abundante. Entendeu? A parábola do filho pródigo está falando concernente à ovelha perdida da casa de Israel, as 10 tribos. Quando o Machia escolhe os seus discípulos, ele diz: não vá pelo caminho da gente, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que quando ele ressurge dentre os mortos, os discípulos que se reúnem com ele lá em Atos 1,6, perguntam para ele: Senhor, restaurará tu, né, nesse tempo, neste ano, o reino a Israel? Ele disse: não pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei virtude que há de vir sobre vós, semeei testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, meus irmãos, a parábola do filho pródigo não tem nada a ver com a igreja e os que estão desviados dela. A parábola do filho pródigo está falando dos judeus da tribo de Judá, entendeu? Com Benjamim unificado, e as 10 tribos que foi espalhada entre as nações. Mas o próprio Criador, ele diz que aonde eles estivessem, vou falar algo aqui. O próprio Criador está dizendo assim: ó, vocês podem estar nos 4 cantos da terra, em qualquer país, em qualquer cidade. Ali, aonde vocês reconhecer os seus pecados e se arrepender, entendeu? Eu tomarei para mim. Eu tomarei para mim. É por isso que Paulo, entendendo isso, diz: não diga quem subiu ao céu, quem desceu do céu, ou quem vai para o abismo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, que com tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração crê que o Pai ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá vendo? É só uma pinceladazinha para a gente ficar atento. Amém, meus irmãos? Que eu já estou suando aqui igual tampa de panela. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e que abra o entendimento para compreender as Escrituras. Parábola do filho pródigo é os judeus e as 10 tribos, Judá e Israel. O gentio entra unificado pela casa de José.